Nas grandes cidades brasileiras, a chance de um jovem negro ser vítima de homicídio é quase 4 vezes maior do que a de um adolescente branco. Olha só esse dado. No ano de 2010, aproximadamente 6.500 jovens brancos foram assassinados no país. Enquanto isso, no mesmo período, quase 20 mil adolescentes negros foram mortos. Todas essas estatísticas são de pesquisas divulgadas recentemente e que mostram em números que o Brasil está muito longe de ser um lugar onde o racismo não existe. Você acha que no Brasil ainda tem bastante preconceito racial? Muito preconceito racial, muito. Infelizmente, velado, mas existe sim. As pessoas mesmo, né? Falar, eu não sou racista, tudo bacana, tudo bacaninha, tudo lindo, maravilhoso. Mas na verdade mesmo que eles não sentam perto de negro no ônibus. A gente vê que parece que as oportunidades surgem mais para os brancos do que para os negros. Muitas vezes o racismo acontece da própria pessoa. A pessoa não aceita que é negro e por isso qualquer coisa que falam já leva pra si, pro particular. Quando você vai num ambiente assim, uma balada que as pessoas são de cores diferentes, assim, somos meio que olhados diferente, mas eu encaro numa boa. Fui assistir um teatro lá no Frei Caneca lá, só de eu chegar assim, lá na porta, o segurança já ficou achando que eu ia agredir alguém ou que eu ia cobrar alguma coisa de alguém. Alguma de vocês já passou por uma situação de preconceito racial na vida? Já passei. Como é que foi? Foi numa loja de conveniências, funcionário da casa, eu escolhendo as mercadorias e ele seguidamente atrás de mim. É um engodo falar que acabou o preconceito no Brasil. Não acabou, ele permanece. Quando eu era menor, assim, eu sempre sofri. Era neguinha do saravá, nega do cabelo duro. E ainda para ajudar, ainda tinha aquela música do Luiz Caldas. Pega a nega e passa batom nela. Ai, era um saco. Por que o cara negro virar um moreninho, um escurinho assim, gente boa? As pessoas têm medo de falar, de soarem racistas também? Eu, por exemplo, lembro tantas vezes na adolescência, na escola, quando alguém que queria, inclusive, fazer algo positivo pra mim, falava, não, você não é negro, você é moreno, não, você é tão legal. Um amigo falou, olha, Ronald, você não vai andar naquela rua lá à noite, não, com o celular caro, com câmera, porque, pô, vai que chega um negão aí nas suas costas com uma faca, tá ligado? Eu falei, bom, por que o cara tem que ser um negão? A imagem que as pessoas têm é uma imagem racista, mas ninguém quer carregar a insígnia de, eu sou um racista. Esse imaginário relacionado aos negros como violentos, que faz parte dessa conotação negativa, os estereótipos, ele quando invade as instituições que nós temos e, por exemplo, as polícias, isso vai acarretar nesse quadro que a gente tem hoje dos homicídios entre os jovens negros estarem crescendo. E as balas perdidas sempre acertam um corpo negro. E o pior é que essa morte negra não comove. Muita gente falando, que não, no Brasil o preconceito não é racial, aqui é um preconceito social. Não é bem isso, né? O povo brasileiro é mestiço, é verdade, é um povo misturado, mas essa mistura a gente não vê nos espaços de privilégio. Então a gente diz, o Brasil é um país da democracia racial. Mas cadê essa democracia racial na USP, por exemplo, onde não tem negros, onde a presença negra é ínfima? Ou então onde é que está essa democracia racial no índice da morte a partir da violência policial? Você não tem mistura. No espaço de privilégio, você quase só tem brancos. A presença negra é invisível. E no espaço da precariedade, da pobreza, da miséria, da violência, você quase só tem negros. É importante dizer que dentre os mais pobres, 70% são negros, e isso historicamente é assim no Brasil. O negro ocupa o mesmo lugar de trabalho, só que ganha menos. A gente se dá bem desde que o branco esteja mandando e o preto obedecendo. O que é esse racismo velado? Nós temos uma analogia que é a seguinte: 6 da manhã, a mãe sai com a criança que não pode deixar em casa sozinha e vai trabalhar, sai lá num bairro pobre e vai lá prestar seu serviço num bairro rico. No meio do caminho, o filho fala, poxa mãe, que diferente esse bairro, as casas são bonitas, as ruas são largas, tem árvore na calçada. Que bairro é esse aqui? Por que aqui é assim, diferente de onde a gente mora? E a mãe diz, filho, porque aqui é um bairro de classe média, um bairro rico. Ela poderia responder pra ele, é um bairro de brancos? Eu te pergunto, ela poderia? Eu não sei se ela diria isso, mas... Mas poderia. Mas poderia, com certeza. Não tem outra forma. Porque a gente não admite que tem racismo. Esse é o grande nó e a grande mágica do racismo no Brasil. Apesar dele ser explícito e real, existe uma tendência a negá-lo. Você já sofreu algum exemplo de preconceito? Na adolescência,
Era eu e mais 3 jovens negros que estávamos sempre em todos os lugares, indo pra festas e tal. Então havia essa preocupação. A gente é o suspeito por excelência, né? A gente é o suspeito que o Brasil vem enxergando dessa forma. Ontem eu tinha que dar uma palestra na Universidade Federal do ABC. E eu cheguei atrasado até a estação, precisava de um táxi. Táxi não para pra negrada no meio da rua. Se quiser táxi, pega no ponto. O cara acha que é outra coisa. As crianças na escola sofrem preconceito o tempo todo. A escola é onde tudo se explode, inclusive o racismo. Ninguém quer sentar perto do menino negro, da menina negra. Ninguém quer fazer trabalho com aquele que é tido como, porque é negro, acredita-se que ele não é inteligente. Eu sou mãe, minha filha, em determinado dia, ela foi pra escola com um penteado diferente do que tava de costume, que tinha o costume de ir. Ela foi com o cabelo preso, com 2 pompons, e no dia seguinte fui pentear o cabelo dela, falou chorando, assim, muito emocionada. Ela contou que na escola, na sala de aula, os colegas deram risada do cabelo dela. O que você acha que o poder público tem que fazer para poder combater o preconceito racial? A gente defende a promoção da Lei 10.639, que é uma lei que promove a história da África e do povo africano, descendente de africanos no Brasil, que é uma forma de, através da educação, a gente mudar a mentalidade. As políticas de ação afirmativa, cota racial, por exemplo, ela não é algo para sempre. Ela precisa existir até que haja uma igualdade, um equilíbrio. Um homem negro rico, ele lida com o mesmo tipo de racismo que um homem negro pobre lida? O que acontece depois que você ganha grana e começa a passar na televisão é que você passa a lidar com essa hipocrisia de uma maneira muito mais violenta, tá ligado? Então eu observo a maneira como as pessoas lidam com pessoas que não são famosas e comigo, sacou? Comigo as pessoas, em tese, deixam de ser racistas. Mas eu vejo na madrugada, quando eu vou parar um táxi, que o racismo tá ali presente, porque os táxis não param e as viaturas param. Racismo é um crime, sacou? E o Brasil inteiro é conivente com esse crime. Se o meu vizinho rouba, se o meu vizinho é traficante, a polícia descobre ele na casa dele e de alguma maneira eu tenho ligação com isso, eu sou conivente e eu assino esse crime junto com ele, sacou? O racismo tá descrito no Código Penal e o Brasil inteiro assiste aquilo. Ele entra na faculdade, não vê os pretos e não vê isso, não vê ligação disso com o Estado racista. Nas boas colocações de emprego ele não vê os pretos e não vê isso como uma realidade racista, e isso é racismo.